Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está se preparando para o concurso público, você que é estudante de direito, você que está na faculdade, está estudando recursos, você que não está na faculdade, já se formou e é um amante do direito processual civil. Então, aqui é Antônio Sanches, falando mais uma vez diretamente do NEAF, para o quadro Fala Jurídica, e eu quero tratar com você um pequeno detalhe, uma peculiaridade do agravo de instrumento, que já existia no Código de Processo Civil anterior, e foi mantido no Código de Processo Civil de 2015, mas teve uma pequena alteração que nada mais foi do que uma adaptação ao sistema da forma eletrônica de processamento dos autos, ok? E então, vamos dar uma olhadinha. Estamos falando do agravo de instrumento, né? Você sabe que o agravo de instrumento é um recurso cabível contra decisões interlocutórias. Na verdade, não é cabível mais contra qualquer decisão interlocutória, e sim somente contra aquelas decisões interlocutórias previstas em lei, né? É claro que existem opiniões em sentido contrário. Eu mesmo tenho um trabalho escrito sobre isso, tenho um artigo escrito sobre isso, que vai justamente contradizer o que o código fala, mas aí é mais para quem é estudante de direito. Eu recomendo dar uma pesquisada. Na verdade, esse material não saiu ainda, vai ser publicado agora em julho, agosto, mas esse é mais para quem é advogado, é estudante do direito, notadamente do direito processual civil. Aqui para concurso público, o que você tem que lembrar? O Código de Processo Civil estabeleceu um rol de decisões passíveis de agravo de instrumento. Então agora não tem mais aquela liberdade, aquela livre recorribilidade das decisões interlocutórias. Não. Somente cabe agravo de instrumento em se tratando de decisão que comporte tal recurso nos termos da lei. E o artigo 1015 estabelece um rol de decisões e o parágrafo, nos seus incisos, e o parágrafo único vai estabelecer justamente que, em se tratando de execução, tanto de execução de título judicial como extrajudicial, bem como no inventário, qualquer que seja a decisão interlocutória, aí sim é passível a decisão de recurso de agravo de instrumento. E esse processo, ele está tramitando na vara. E aí você vai oferecer um recurso vai interpor um recurso chamado agravo de instrumento, que vai ser para o tribunal. Então pensa, o processo está correndo na vara, você vai recorrer para o tribunal. Como é que você vai fazer? Você tem que tirar cópia do processo. Como é que o desembargador vai analisar o caso se o processo estiver na vara? Não tem como. Então, para que o desembargador possa analisar o processo no tribunal, o processo que está na vara, você tem que fazer cópias. Por isso, o artigo 1017 manda que o advogado instrua o agravo de instrumento com alguns documentos considerados obrigatórios. Então, os obrigatórios são aqueles dos incisos 1 e 2, e facultativo, como não poderia deixar de ser, qualquer outra peça, qualquer outra peculiaridade que o agravante entender que seja útil. Então, vamos dar uma olhadinha no que o Código de Processo Civil vai falar que é peça obrigatória. Cópia da petição inicial e da contestação. Isso é uma coisa óbvia, porque a petição inicial e a contestação vão estabelecer justamente a lide. A petição que ensejou a decisão agravada. Você pediu alguma coisa para o juiz e é essa decisão do juiz que te negou justamente te contraria. Então, esse seu pedido tem que ser juntado. A certidão da intimação ou outro documento que comprove a tempestividade. Claro, o agravo de instrumento é um recurso, tem prazo. Então você tem que demonstrar para o juiz, para o desembargador, que você está dentro do prazo para recorrer, para interpor o agravo de instrumento. E as procurações aos advogados das partes, justamente porque as partes serão intimadas nas pessoas desses advogados, então você vai comprovar que esse advogado tem poderes para defender essa parte, para facilitar justamente a intimação da parte por intermédio do seu advogado. Acontece que, se nos autos não houver algum dos documentos obrigatórios do inciso 1, você, advogado, vai fazer uma declaração de inexistência desses documentos, que é o que está no inciso 2. Essa declaração ela é um documento obrigatório somente na ausência de algum dos documentos do inciso 1. E aí você, advogado, declara a inexistência desse documento sob sua responsabilidade pessoal. Uma coisa, e eu sou advogado civil, você sabe disso, uma coisa que a gente sempre verificava na vida prática era a interposição de agravo de instrumento contra decisões liminares que indeferiam pedidos nossos no processo. E aí, imagina a seguinte situação. Você pediu uma medida cautelar em caráter liminar ou uma antecipação de tutela,
que existem no Código de Processo Civil, né, agora tutelas provisórias, lá a partir do artigo 294, e aí o juiz indeferiu e você quer agravar. Só que o réu não foi citado. Se o réu não foi citado, ele não tem contestação. Se o réu não foi citado, ele não tem advogado no processo. Então dá uma olhada no inciso 1. Você já não tem dois elementos essenciais, a contestação e a procuração outorgada ao advogado. E aí você tinha que ficar convencendo o tribunal de que você tinha direito de recorrer mesmo sem essas peças. Porque a lei exigia essa obrigação, esse documento. Agora não, agora está mais tranquilo, porque a lei fala, olha, se você não tiver nos autos algum desses documentos, você vai fazer uma declaração, advogado, declarando sob sua responsabilidade que esse documento não existe. Tranquilo. E aí você interpõe o agravo de instrumento, faz o protocolo diretamente no tribunal, e aí o que acontece? O desembargador vai analisar o processo com base justamente nessas cópias que você juntou. Agora imagina só, processo eletrônico. Se o processo é eletrônico, ele está no sistema do tribunal. Se você menciona o número dos autos, tanto o juiz na vara como o desembargador na Câmara, lá no tribunal, ambos podem, ao mesmo tempo, acessar o mesmo processo. Então não faz o menor sentido você ter que tirar cópias, até porque você não vai tirar cópias, você vai imprimir em PDF do sistema do TJ, tirar cópias, impressão do processo, para juntar os autos do agravo de instrumento. Porque o desembargador pode acessar, bastando ele ter o número do processo. Por isso, merecedor de aplauso é o dispositivo do parágrafo 5º do artigo 1017. Sendo eletrônicos os autos, você não precisa juntar essas peças do processo, porque o desembargador tem acesso aos autos. Né? E é por isso que eu brinco, né? Eu brinco lá em casa, eu falo que o direito é legal, que o direito consegue alterar as leis da física, quer dizer, o processo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é? O processo pode estar na vara e no tribunal, o juiz pode estar consultando os autos lá na vara, enquanto o desembargador no mesmo momento está consultando os autos no tribunal e o advogado consultando os mesmos autos lá no escritório dele. É por isso, por exemplo, que tem aquele dispositivo do artigo 229 que fala que se o processo for eletrônico, o prazo não dobra. E está certo, por que o prazo não vai dobrar se o processo for eletrônico, ainda que sejam litisconsórcios com procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos? Está certo, porque ambos os advogados conseguem acessar o processo ao mesmo tempo. Então aqui é a mesma coisa. Se o processo está no tribunal por meio de agravo de instrumento e na vara tramitando pelo procedimento comum, ambos conseguem acessar, tanto o juiz na vara como o desembargador no tribunal. Então não faz sentido você exigir a extração de cópias do processo, merece aplauso o parágrafo 5º do artigo 1017, que vai dispensar essas peças. Então, essa primeira peculiaridade é muito legal. E aí é o seguinte, você imagina que você agravou para o tribunal e você vai comprovar na vara, vai comprovar no juízo ACO, naquele juízo que prolatou a decisão agravada, que você interpôs um recurso de agravo de instrumento, que é o artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, que está na vara, do quê? Da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da interposição e da relação de documentos que instruíram o recurso. Para quê? Para você mostrar para o juiz, olha juiz, eu recorri da sua decisão. O juiz vai ter a oportunidade de analisar os argumentos que você deduziu no agravo de instrumento, e aí ele vai poder exercer, se for o caso, o juízo de retratação. Realmente, quando tomei essa decisão interlocutória, relendo agora os termos do seu agravo de instrumento, entendo que devo retificar a minha decisão. E aí ele retifica, ele se retrata e, claro que vai perder o objeto, o recurso de agravo. Isso já existia no Código Velho. Mas aí nós temos um detalhezinho. Se o juiz comunicar que reformou, o agravo está prejudicado. Se o juiz se retratou, não faz sentido o agravo continuar julgando. E aí o que eu quero chamar a sua atenção é justamente desse parágrafo 2º do artigo 1018. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, que é a comprovação, lá na vara, de que ele interpôs o agravo de instrumento, no prazo de 3 dias, a contar da interposição. Quer dizer, se o processo for físico, você tem que tirar cópia, você vai até o tribunal, faz o protocolo do agravo de instrumento, você tem 3 dias para voltar e protocolar na vara uma petição dizendo, olha juiz, recorri da sua decisão, os termos do agravo de instrumento foram esses e os documentos cujas cópias eu extraí foram essas. Se o processo for físico, o agravante tomará a providência. É diferente de poderá juntar.
Então, se o processo é eletrônico, poderá juntar. Se o processo é físico, tomará a providência no prazo de 3 dias. E aí vem o parágrafo 3º. O descumprimento da providência do parágrafo 2º, desde que, e aí que é importante, desde que arguido e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade. Então, dá uma olhada. Imagina que o relator recebeu o agravo de instrumento físico e verificou, pediu informações ao juízo ACO, pediu informações ao juízo de primeira instância, o juízo agravado, cuja decisão é agravada, e o juízo informou, olha, eu não sabia que havia sido interposto o agravo de instrumento. O juízo informou isso. A parte contrária, a agravada, não falou nada. Se a parte contrária não falou nada, o desembargador, ao tomar ciência de que o agravado não alegou isso, apenas o juiz informou, o desembargador não pode negar seguimento ao agravo de instrumento. Ele não pode deixar de conhecer o agravo de instrumento. Por quê? O desembargador só pode não conhecer o agravo de instrumento somente se a parte contrária arguir e provar que não houve essa comprovação no juízo de origem. Ok? Na vigência do Código de Processo Civil de 73, havia até decisões dizendo que, como se trata de matéria de conhecimento de recurso, é de ordem pública e pode ser conhecido de ofício. O Código de Processo Civil de 2015, ratificando o que já existia no artigo 526 do Código de Processo Civil de 73, falou, não, essa providência de não conhecimento do recurso só pode ser tomado pelo relator se o agravado demonstrar, alegar e comprovar em contra-razões ao agravo de instrumento que o agravante não comprovou no juízo de origem em 3 dias a interposição do agravo. E lembra, essa distinção do parágrafo 2º não existia no Código Velho. Isso somente é obrigatório nos termos do quando estabelece o novo Código de Processo Civil, isso só é obrigatório em se tratando de processo físico. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência. Sendo eletrônicos os autos, o agravante poderá tomar essa providência. Ok? Então, toma cuidado com esse joguinho de palavras, às vezes pode te levar efetivamente até a tomar uma providência processual em desfavor do seu cliente. Não? Principalmente se você é o advogado do agravado e o processo é físico, você é intimado para contrarrazoar, para apresentar contrarrazões ou contraminuta, como se gosta de dizer, ao agravo de instrumento, dá uma olhada no juízo de origem. Se o advogado comprovou no juízo de origem que ele agravou. E essa comprovação tem que ter sido feita em 3 dias. Se ele não fez isso, você vai arguir em preliminar de contrarrazões ao agravo de instrumento, justamente o não conhecimento do agravo de instrumento por falta de um requisito de admissibilidade, que é a comprovação no juízo de origem da interposição do agravo de instrumento. Okay? Essas eram as nossas considerações sobre tantas que temos a respeito do novo Código de Processo Civil. Fica mais uma diquinha aí para a advocacia, para o seu dia a dia, para o seu concurso público. É isso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.